E aí, pessoal, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Bárbara e aí aqui, sem muito preparo, eu vou tentar compartilhar com vocês as coisas que eu acho que valem a pena serem compartilhadas. Sinto o sumido do YouTube, sinto com energia muito baixa. Não, não é por culpa da frustração do BDO. Eu tenho tido muita dificuldade, assim, de fazer tarefas simples do dia a dia e são fases aí que vêm e que passam e que a gente já está acostumado. Eu estou bastante chateado com as coisas que estão acontecendo na nossa costa do Nordeste e mais triste do que tudo isso é o tipo de discussão que isso gera, o tipo de comentário que isso gera e o quanto as pessoas não conseguem olhar para um vazamento de óleo e enxergar como um vazamento de óleo. As pessoas olham para um vazamento de óleo e elas enxergam como uma questão política e elas fazem comentários do tipo: onde está a Greta agora? Agora ela está quieta. E eu não vou me delongar porque eu tô com energia muito ruim para falar sobre coisas negativas. E aí eu seria muito tóxico, muito ácido e aí eu perderia a razão. Mas eu vi posts do tipo: isso é um ativismo seletivo porque onde está a Greta e que importância ela dá? Quem diz que é a Greta que tem que salvar a nossa costa do óleo? E não é eu e você também, não somos nós, mas nós deveríamos pelo menos estar falando sobre isso. E nós deveríamos estar falando sobre isso de maneira não enviesada, porque é uma petroleira, é uma empresa e existem agentes responsáveis por isso, e isso não deveria ser um problema de candidato X ou de candidato Y. Eu acho triste, muito triste que a gente tenha a supressão do discurso sobre isso, porque assim, ninguém fala sobre um assunto que é de extrema seriedade. As informações elas não chegam filtradas para a gente da maneira que deveria, e o máximo que você escuta é: tá vendo? Esses caras que ficam aí apoiando a Venezuela. E eu não entendo que o apoio político de um vizinho teu a alguém que faz parceria com alguém da Venezuela. Eu não entendo o que isso tem a ver com os nossos animais morrendo no meio do óleo. No meio do óleo. E por que é que a gente não está conversando sobre isso? Mas não sou eu que entrarei esse tipo de consciência, a sociedade toda. Eu estou aqui para falar de BDO e talvez de algumas outras coisas. Eu quero compartilhar com vocês uma coisa na qual eu caí e que é completamente inofensiva, mas que pode trazer coisas muito mais sérias. Eu propaguei e eu passei para um monte de gente esse vídeo aqui que eu achei espetacular. É, Então, quando eu assisti isso daqui, o que que eu pensei? Desculpa, eu tenho que ficar olhando aqui para ver se ninguém vai abrir PK em mim e me matar e fazer eu perder as caixas. Quando eu olhei esse vídeo que está circulando aí pela internet, eu falei: cara, o Jim Carrey, ele é muito foda. Ele é muito foda. Ele pegou um trecho da cena de um filme e ele interpretou, ele fez exatamente aquele papel. E eu falei: puta que pariu, esse cara é muito talentoso. Porque é mais difícil você reproduzir uma cena, mimetizar uma cena, do que simplesmente ir lá fazer a cena. O que é mais fácil, ser o Silvio Santos ou imitar o Silvio Santos? Por incrível que pareça, imitar o Silvio Santos é mais difícil do que ser o Silvio Santos. Porque ele só é. Ele só é. Então é muito mais difícil você imitar exatamente a performance de um bom ator do que ser um bom ator que simplesmente foi lá e fez a cena. E eu fiquei embasbacado com isso. Até que eu percebi que, na verdade, o corpo é exatamente o mesmo. Se vocês investigarem isso daqui, o corpo é exatamente o mesmo e foi um software que fez, que simplesmente colou o rosto do Jim Carrey ali. Por um lado, eu acho fascinante assim o avanço da tecnologia e as coisas que elas nos possibilitam. Por outro lado, poderia ser isso daqui pode ser usado para o mal. Percebe que isso é uma arma que pode ser usada para o mal. E a gente deveria começar. Agora a gente vai ter que desenvolver ferramentas que nos permitam identificar esse tipo de tecnologia. E eu não sei quem é que vai ser melhor, se vai ser a tecnologia ou se vai ser a gente na nossa capacidade de identificar isso.
Qual que é o problema? O problema é que, assim, em cenários políticos onde toda a opinião pública ela é simplesmente moldada para favorecer algumas pessoas que estão manipulando alguns políticos que representam seus interesses ali, esse tipo de coisa nas mãos de quem tem dinheiro para financiar essa perfeição, porque você precisa de muita grana para fazer isso, porque esse negócio é muito caro. E se você tem uma pessoa muito poderosa com muito dinheiro, ela pode comprar essas ferramentas e pessoas que sejam capazes de utilizá-las para interesse comum e pode destruir vidas de pessoas, ou construir vidas de pessoas, ou mudar o rumo da história, simplesmente por fazer toda uma massa acreditar numa coisa que os olhos delas viram. Isso é um assunto muito sério a ser discutido. Mas, de novo, eu tô tóxico demais para falar sobre isso. Temos um cara que vai abrir o PK, vejamos. Ou ele simplesmente esqueceu para onde ele estava indo. Você não fica puto com esses caras que ficam abrindo PK em você? É claro que eu fico. É claro que eu fico. Mas ainda assim, o jogo dá liberdade a essas pessoas de fazerem isso quando elas quiserem. E eu tenho que me precaver. Por que você não manda um out? Não vale a pena o tempo que você gasta. Bom, eu quero apresentar para vocês um joguinho espetacular e eu quero propor algumas reflexões acerca disso. Este jogo aqui. E droga, eu estou preocupado, o que eu faço? Mas eu quero que vocês vejam isso. O que acontece é que a gente está acostumado com jogos do tipo BDO. Né? A gente precisa de cada vez mais gráfico, de cada vez mais perfeição, de cada vez mais performance, de cada vez mais um monte de coisa. E tem um cara que eu não admiro como... Assim, eu não admiro Hideo Kojima, mas é inegável que o cara ele é um visionário e que ele é um grande empresário e desenvolvedor. E na época do lançamento do PlayStation 3, quando foram, isso daí foi bastante marcante para mim. Na época do lançamento do PlayStation 3, foram perguntar para ele o que ele tinha achado de uma plataforma. E ele disse: vocês acabaram de enterrar o que o Japão poderia ser no mercado dos jogos, porque vocês destruíram a possibilidade de grandes empresas continuarem fazendo dinheiro e fazendo grandes investimentos para o desenvolvimento desses jogos. Com a plataforma do PlayStation 3, as desenvolvedoras japonesas de jogos elas não mais serão lucrativas. Até então, no PlayStation 2, os jogos do Japão eles estavam no mundo todo. E aí depois você teve uma desaceleração muito grande no desenvolvimento delas. E o Kojima ele falou assim, ninguém estava pedindo gráficos perfeitos. Ninguém estava pedindo melhores gráficos, as pessoas estavam pedindo jogos melhores. Aí falaram, não, os jogadores eles estão sedentos por melhores gráficos. E aí o Kojima ele falou, isso é o que eles acham que eles querem. Os jogadores eles acham que eles querem gráficos melhores porque eles vão ficar cada vez mais impressionados com esses gráficos. Mas isso passa. Isso passa. O BDO, em toda a sua grandiosidade de seus gráficos, essa maravilha que a gente vê diante dos nossos olhos, esse deslumbramento, ele passa. E no fim das contas, o que a gente quer? A gente quer um jogo legal. Um jogo que entretenha, um jogo que tenha apelo e que te faça se perder ali na história deles por horas e horas. Eu acho que a lore do BDO ela carece um pouco disso. É que o jogo ele é tão foda que ele te prende de outras formas, mas falta uma lore como a do WoW, que faz você brigar na internet, que faz você ficar putaço e que une pessoas, isso daí meio que falta. E o Kojima, ele falava, eu vou parar na cidade aqui e aí eu vou conseguir, numa zona safe, mostrar pra vocês o que eu quero. O que ele disse é que assim, as empresas elas teriam que investir cada vez mais em gráficos e aí elas perderiam a capacidade de investimento em histórias e em coisas que fossem realmente segurar as pessoas. E aí o Japão ele se dividiu num segmento que meio que, na minha opinião, fracassou, porque o Japão ele não consegue mais competir com a Coreia, não consegue competir com os Estados Unidos no lançamento de jogos de grande porte, de inovações tecnológicas no mundo dos jogos. Isso a gente não vê. Aí você pode até me xingar e falar, você é louco, você é retardado, porque tem esse jogo aqui, ó. Então, esse jogo aí que você adora, ou esses 5, 6 jogos aí que você adora, eles não são parâmetro para analisar para toda uma indústria num país inteiro. Então, não sei. Agora, por outro lado, eu não sei que nome que vocês dão a isso daí, se são jogos indie, se são jogos... não importa que nome você dá a isso. Mas você teve desenvolvimento de jogos que são toscos, mas que são extremamente divertidos.
Estão extremamente divertidos. Agora eu posso tirar o fone, porque eu não preciso mais ficar com medo de levar picar. E aí o que você tem aqui? Cara, eu sigo o canal desse cara porque ele vai justamente nesses jogos aí. Que você pode dar a nomenclatura que você quiser. E esse jogo, você pode olhar para ele e perceber que ele é de extremo baixo orçamento. Mas é impressionante o quanto um jogo desse tosco ele pode ser tão divertido, mas tão divertido assim. Eu, como o meu japonês, ele não tem. Como a minha leitura ela não é boa o suficiente para que eu consiga jogar sem sofrer, porque aí eu vou ter que ficar parando, eu vou ter que ficar pensando, eu vou ter que ficar refletindo, não vou entender direito, e eu vou tomar rumos nos jogos diferentes porque eu li e interpretei alguma coisa errada. Eu fico assistindo gente jogando, e o canal desse cara aqui, para mim, ele é muito legal. E a ideia desse jogo é simplesmente você sobreviver a um cataclismo. Isso daqui tá um Armagedon, um desastre natural. Isso daqui tá muito na moda, né? Desde Breaking Bad. Não é Breaking Bad. De Walking Dead. E quantos outros jogos pós-catástrofe você tem. Então, aqui você tem uma bomba caindo nesse jogo. Eu não sei se eu deixei o áudio para gravar. Deixa eu ver. Não, acho que vocês não estão escutando vocês não estão escutando o áudio. Você tem um alerta de uma bomba que está caindo na sua cidade, você tem 60 segundos para juntar tudo aquilo que você puder. E nesses 60 segundos, o que você vai fazer? Você vai pegar as pessoas da sua família, lógico, você tem que correr atrás da sua esposa, dos seus filhos, e aí você tem que correr atrás de coisas também que você possa levar para o seu bunker. Levar para o seu bunker. O fato desses jogos serem apelativos está fazendo com que cada vez mais pessoas achem que esse Armagedon ele é uma profecia e que vai acontecer, e aumenta cada vez mais o interesse que as pessoas tenham um bunker em casa. E eu não sei se isso é bom ou se é ruim, se as pessoas elas estão ficando neuróticas ou de fato preparadas para alguma coisa. Então você tem que sair buscando as coisas que você acha que você vai precisar levar para esse lugar, e você tem o tempo da bomba aqui que começa a contar. Depois você leva tudo lá para baixo e percebam que essa parte tosca aqui do jogo, ela é a parte em que você tem mais dinâmica de movimento, e o jogo, o investimento, ele está basicamente só aqui. E depois todo o resto ele é feito simplesmente no desenvolvimento de lore, no desenvolvimento de história e no desenvolvimento de consequências de múltiplas escolhas ao longo da sua trajetória. Então eu vou adiantar aqui um pouco para você ver que aqui embaixo droga, começou uma propaganda. E não era esse vídeo que eu queria mostrar para vocês, mas eu acho que vai dar, vai aparecer. Tá, basicamente, esse daqui é o jogo, gente. Então, basicamente, o que você tem? Você está dentro desse bunker e você tem... Vamos ver se esse livro fecha aqui em algum momento. Para eu mostrar para vocês. Você tem os itens que você trouxe. Então, por exemplo, geralmente é um guia de sobrevivência, uma lanterna. Às vezes você tem um mapa ou não tem mapa. E aqui você vê a quantidade de água que você tem colocada e a quantidade de alimento que você tem colocado. Deixa eu ver se em algum momento esse diário fecha. Vocês estão vendo aqui, ó, nesse quadradinho, onde basicamente você tem um diário aberto o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então vamos ver. Ainda não foi do jeito que eu queria. Ó, beleza. Dei uma olhada aqui. Então, o cenário do jogo e tudo que foi gasto, graficamente falando, deixa eu ver se tá tudo certo. Tá tudo certo. Tudo que foi gasto, graficamente falando, foi na composição do cenário, e aí a cada dia muda o desenho do cara, e aí muda o estado dele também. Então você bate o olho no personagem e você percebe se ele tá bem ou se ele tá mal, se ele tá doente, se ele tá com fome, e você tem que tomar várias decisões no sentido de para quem é que você vai dar comida, para quem é que você vai dar água, e no momento em que a comida e a água começam a acabar, quem é que você vai escolher para explorar lá fora e o que essa pessoa vai levar. E aí você depende de uma espécie de RNG, porque essa pessoa ela pode morrer lá fora, ou essa pessoa ela pode voltar com muita comida e com muita água, ou ela pode voltar com novidades e com coisas que podem fazer com que o rumo da história mude e que a família sobreviva por mais tempo. Cara, esse jogo ele é basicamente de leitura, porque você toma a decisão, você abre o diário, você vê o que aconteceu no quarto dia aqui, por exemplo.
E aí você tem que tomar pequenas decisões. Nessas decisões, você fala, não, para esse cara aqui eu vou dar comida e água. Essa menina morreu, ela foi pro saco. E aí você tem que selecionar também determinados remédios ou outras coisas que você vai fazer. E você tem que ser muito sábio na hora que você vai mandar a pessoa para fora e como é que você vai usar esse item e quem é que vai usar esse item. Então você tem uma máscara lá de gás. Essa máscara, às vezes, a pessoa leva lá para fora do lugar e ela volta com a máscara danificada. Pronto, virou lixo. Às vezes ela volta com outra máscara. Às vezes ela. Cara, isso é viciante porque qual é o objetivo do jogo? Você tem que sobreviver ao máximo que você puder. E isso se torna viciante porque você percebe que as decisões que você tomou lá atrás vai gerando consequências. Então, por exemplo, às vezes você dá comida para um e não dá comida para o outro, e no outro dia você volta e você vê que, como essa pessoa aqui ela estava mais debilitada, a comida fez com que ela se restabelecesse, e a outra pessoa que não estava debilitada, ela não morreu só porque você não deu comida para ela. E ainda assim você tem uma consequência negativa. Então você toma uma decisão que aparentemente é sábia, mas aí depois você tem a consequência disso, que pelo fato de uma pessoa ter comida e a outra não, as duas brigaram. E essa briga traz consequências no resultado da próxima exploração. É fantástico. Às vezes a pessoa sai, porque ela tá muito putaça com a família, ela sai e não volta mais, porque ela descobre alguma coisa melhor. E aí ela não volta, não devolve os recursos e simplesmente vaza. Às vezes você tem rádio, às vezes não. Às vezes o rádio quebra e você tem que sair para buscar alguma coisa para reparar o rádio. E como são múltiplas decisões, cara, deu um trabalho desgraçado para a pessoa pensar no que daria cada uma dessas, no que daria o resultado de cada uma dessas decisões. Por exemplo, se você tem aqui 16 caminhos possíveis, você tem que ter 16 consequências. E não necessariamente elas podem voltar para o mesmo lugar. Você percebe que não existe uma linearidade onde tudo dá na mesma. O conjunto das suas decisões vai fazendo com que uma pessoa morra ou que a família inteira viva, que a família inteira viva doente, que uma pessoa morra muito cedo, mas pelo fato dela ter morrido muito cedo, os outros três eles aguentam ficar durante mais tempo. As pessoas elas te dão capacidade de decidir o futuro delas, mas você não pode controlar as consequências dessas decisões que você toma em relação ao futuro deles. Cara, isso é um jogo e o cara já tem tudo isso de vídeo. E o cara ficou extremamente viciado nesse jogo e eu tô viciado em assistir, porque é muito gostoso você perceber que, nossa, estava exatamente nesse ponto quando o cara tomou uma decisão diferente, e essa decisão diferente fez com que essa menina ficasse doente ou fez com que o outro acabasse se machucando. E aí, beleza. Você precisou basicamente do quê? Você precisou de rocket science? Você precisou de acesso a tecnologias que nós jamais teríamos? Não, você precisou de mentes criativas que quisessem se dedicar à construção de histórias. E isso te permite criar jogos extremamente divertidos com extremo baixo custo. E eu não vejo no que um jogo desse perde para grandiosos jogos. É claro, estou querendo comparar esse jogo aqui em qualidade com o Cyberpunk que está para ser lançado? É claro que não. Cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu lugar. Mas eu gosto de ter essa e de poder compartilhar com vocês essa noção também de que para que um jogo seja bom, ele não precisa ser de última tecnologia, ele não precisa estar repleto de recursos. Eu estou aqui. Enquanto eu faço coleta, enquanto upo o comércio, enquanto eu faço as coisas, eu estou completamente viciado, como se eu estivesse de fato jogando. E esse jogo ele tem me entretido tanto quanto o BDO. E talvez eu não estivesse jogando o BDO se eu não tivesse tão entretido com ele. Aliás, a vantagem do BDO para mim, né, que faço life skill, é que ele me permite fazer muitas outras coisas enquanto eu jogo. Então eu consigo assistir seriados, eu consigo ler livros, eu consigo acompanhar sites e eu consigo acompanhar canais como esses, que talvez eu não pararia para assistir durante tanto tempo se eu não estivesse lá coletando e se eu não estivesse entregando essas caixinhas aqui que eu estou entregando. Ok? Bom, dicas culturais de Fausto. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Faltou falar sobre faltou falar sobre as galerias de Tóquio? Falei? Não falei. Eu esqueci se eu falei ou se eu não falei. Bom, o que eu tenho para mostrar para vocês também. Cadê, cara? Uma matéria que me impressionou muito. Meu Deus, vocês estão vendo os meus amigos. Isso aqui. Isso
simplesmente muito foda. Dei uma olhada, isso daqui é praticamente uma cidade subterrânea e ela tem uma quantidade, ela tem uma capacidade enorme, enorme para o escoamento das inundações. Eu tava com um cagaço desgraçado no fim de semana passado e tava com medo mesmo, porque eu nunca vi um tufão tão grande indo para um lugar onde eu morava. Assim, com praticamente certeza de que ia acertar. A gente sempre tem aquela esperança de que não, vai desviar no último minuto e vai dar tempo. Dessa vez não deu, a cidade foi atingida. E aí aqui a gente está falando de uma galeria que simplesmente salva Tóquio porque assim, lá tem tanta gente, que se você tivesse uma inundação, as pessoas não teriam para onde correr. E se em Tóquio todas as pessoas descerem para o piso térreo, ao mesmo tempo, não existe espaço físico para todas elas. Literalmente, as pessoas em Tóquio, elas moram elas ficam uma em cima das outras. Porque são tantos prédios e níveis abaixo do solo, tem tanta vida ali, que se todo mundo for pro térreo e ficar um do ladinho do outro, não tem espaço para todo mundo. E então quando chove, se você tiver uma elevação do nível da água, cara, você fode, você acaba, destrói a cidade. E o que eles têm? Eles têm uma cidade subterrânea. Cara, são 50 metros. 50 metros é um prédio do quê? De 15 andares? Tem um prédio de 15 andares no subterrâneo, numa extensão de 6 quilômetros. De 6 quilômetros. A capacidade disso daqui, peraí, ele fala, você pode conter o escoamento de 5 rios no, durante um determinado tempo, que aí agora eu não vou lembrar o que o cara falou. Você teve nesse tufão o elevamento, olha o elevamento desse nível. Então, assim, tudo que vocês estão vendo subir aqui, ó, vamos repetir essa parte. Tudo que vocês estão vendo subir aqui é o que subiria na superfície se essa galeria não existisse. E aqui eu já quero podar alguns comentários que me incomodam toda vez que eu escuto, porque esse tipo de coisa sempre gera, inevitavelmente gera comentários de o japonês é muito foda, que brasileiro é tudo uns lixo. É que brasileiro é tudo... Isso me dói, cara, me dói. Me dói as entranhas quando eu escuto as pessoas falando assim, não, é porque japonês é muito foda, não é esses brasileiros aí que é tudo lixo. O que acontece é que pro Japão chegar nesse nível aqui, os caras tiveram que reconstruir o país dezenas, centenas de vezes, porque lá esse tipo de acontecimento, esse tipo de tufão, terremoto, esse tipo de coisa acontece o tempo inteiro. Acontece o tempo inteiro. Essas estruturas, esses pilares, eles são flexíveis antes de terremoto. Eles não quebram. Você tem aqui o resultado de toda uma história de catástrofes e as pessoas elas acabam se organizando para isso e acabam se organizando para prevenir e para remediar também, para reconstruir quando a cidade é arrasada. Por que nós não temos habilidade na reconstrução de tudo do zero? É porque as coisas não são destruídas pela natureza. Então a gente não desenvolveu essa resiliência, essa capacidade de fazer as coisas. Agora você imagina esse nível de água subindo na superfície e tudo isso acontecendo. O que essa reportagem aqui ela fala é que o líquido que o negócio conteve aqui, ele é equivalente. Você tem o estádio de Tóquio, você tem o Maracanã de Tóquio lá. A água ela encheria. Isso daqui, cara, número em japonês é uma desgraça. É 1.100 vezes 10 mil. 11 milhões. 11 milhões de toneladas de água, logo 11 milhões de toneladas daria 11 bilhões de litros. Meu Deus, cara, ser de Manas é muito triste. Eu não consigo fazer essas contas agora. Resumindo, é água pra caralho. É água pra caralho. E isso daqui encheria 92 estádios de futebol do Tokyo Dome, que é, que é uma construção assim absurda, aterradora. Vocês reclamam, eu percebo de vocês muita gente que se frustra demais comigo quando percebe que eu não gosto de Naruto e que eu não assisto anime e que eu sou um japonês renegado porque eu não gosto das coisas do Japão. E tem gente que... Uma das maiores frustrações das pessoas que me conhecem é que eu não pareço falar das coisas do Japão com tanto orgulho, então tá aí pra vocês né, que existem coisas sim que eu admiro, que eu gosto muito e que eu quero compartilhar. Aliás, é praxe, é hábito, que quando as pessoas me conhecem e descobrem que eu morei 10 anos no Japão, eu perdi as contas de quantas vezes eu tive que responder por que foi que eu voltei, por que eu troquei um país de primeiro mundo por essa bosta aqui. Cara,
é uma história, é uma coisa que me cansa repetir, mas que eu faço questão de contar porque eu quero que a pessoa ela entenda o meu lado e que ela entenda que o nosso país é bom e que nós temos aqui condições e que o fato do outro país ser mais rico, o fato do outro cara ter um set full pay não significa que você não possa ser feliz com os recursos que você tem, com o sentimento de pertencimento e com essa sensação de estar no seu país, no seu lugar. E por último, eu sei que é muita coisa embaralhada num vídeo só. Vamos combinar uma coisa? Nunca mais na vida de vocês, nunca mais na vida de vocês, eu vou repetir, nunca mais na vida de vocês, vocês vão me mandar PM dentro do jogo falando assim: eu posso fazer uma pergunta pra você? Pergunta, cara, pergunta. Se eu vou responder ou não, vai depender se eu tô trabalhando, se eu não tô trabalhando, se eu vou ver a mensagem ou se eu não vou ver a mensagem. Vai depender se eu tô prestando atenção na hora e se eu tô podendo escrever na hora ou não. A resposta é sim. Então toda vez que você fala assim, olha, você pode, por favor, me responder uma pergunta aqui rapidinho, porque aí eu perco tempo duas vezes. Eu perco tempo em interagir com a pessoa para que ela faça a pergunta para ver se eu posso responder. Eu não estou dizendo que o tempo da resposta, da dúvida que você tem, seja perdido. Mas esse tempo entre, eu posso te fazer uma pergunta aqui se não for atrapalhar muito e se não estiver tomando seu tempo, pula essa etapa, porque ela me incomoda. Uma coisa pessoal, não que o seu comportamento esteja errado. E eu tô falando não que o seu comportamento é porque muita gente me procura dessa forma. Me aborde já com a pergunta, manda um oi e manda a pergunta. Se eu ler e se eu tiver tempo, com certeza absoluta eu vou responder porque eu gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer isso. O máximo que vai acontecer é a sua pergunta ser muito básica e eu te responder de uma forma muito sumária, do tipo, olha aqui, e aí eu vou te dar um link, eu vou te dar uma foto, eu vou te referência para algum lugar para você ir lá pesquisar, mas eu vou te dar o caminho para você descobrir a resposta, se eu souber e se eu conseguir te ajudar. Ok? Eu não sei por que eu tô falando isso. Eu acho que é porque ontem foi um dia muito peculiar em que, assim, já estou tóxico do jeito que eu estou, e aí eu ficava recebendo tantas mensagens e eu tinha que responder todas elas, no sentido de pode sim. E tem gente que ainda insiste, né? Não, você tem certeza que não vai te atrapalhar? Cara, pelo amor de Deus. Pergunta. Começa, começa com a pergunta que eu vou te responder. E por que eu não faço live? Quem fica no Discord sabe que o que sai no vídeo é bem diferente da pessoa que eu sou interagindo no Discord, em que eu sou uma pessoa impaciente, eu sou uma pessoa ríspida, eu sou uma pessoa seca. Inevitavelmente eu levaria tudo isso para live. E eu não quero fazer isso. Eu prefiro que vocês deixem a pergunta e que eu tenha momentos de altos. Eu tenho momentos altos e baixos, e no momento em que eu estou bem, aí eu vou lá e respondo de uma maneira em que eu acho que vocês vão gostar de assimilar. Ok? Bom, por hora é isso. Eu espero que seja útil. Eu espero que vocês gostem e reflitam a respeito dos pontos colocados aqui. E uma boa semana para vocês.